Olá, eu sou a Jennifer Portugal, mãe, educadora parental, e hoje nós vamos falar sobre autoritarismo. A gente já falou aqui sobre a permissividade e as suas consequências. Hoje nós vamos abordar o que é o autoritarismo, quais ações nós geralmente fazemos que são autoritárias e quais os malefícios que isso causa no desenvolvimento do nosso filho. Então fica até o final, que no final eu dou dicas práticas de como alterar esse nosso comportamento para o comportamento da criança ser alterado. Hoje nós vamos falar sobre autoritarismo e o que é, quais as consequências disso para os nossos filhos. Vou deixar aqui em cima um vídeo para vocês já começarem a refletir sobre isso, do porquê que nossos filhos não nos obedecem. E aí o autoritarismo vem daquilo de autoridade. Então o adulto é o centro do poder, é o detentor de saber, e a criança é o ser que não sabe nada. Então nós adultos temos que colocar dentro da criança alguma coisa. E aí a gente parte do princípio de que nós sabemos tudo, de que nós temos o poder de tudo e de que a criança não tem poder de nada. Só que isso faz com que cada vez mais a criança se esvazie dela e se encha do adulto, das expectativas que o adulto coloca em cima dela. E então a gente parte do princípio de que o adulto olha para a criança como se a criança tivesse que atender a sua expectativa. Só que a criança, ela é um ser humano, ela é um indivíduo e você é um outro indivíduo. Quando você coloca as suas expectativas em cima da criança, você, na verdade, não está olhando para quem aquela criança é. Aquela criança não é um mini você, aquela criança é ela. E quando nós corrigimos e quando nós olhamos o comportamento e a personalidade da criança como algo a atender às nossas expectativas, nós tiramos totalmente a personalidade e a essência daquela criança para que ela atenda somente a nossa expectativa. Então a gente tira a característica que ela tem, todos os tipos, a personalidade que ela tem ali, a vontade, o querer daquela criança e colocamos o nosso. Só que a gente não consegue enxergar que aquela criança tem alguém ali. Ela tem querer, ela tem vontade. E quando a gente exclui isso, cada vez mais a gente exclui quem aquela criança é, cada vez mais a gente dificulta que aquela criança desenvolva uma autonomia, uma autoestima para poder atender a nossa expectativa. E com isso faz com que a criança cada vez menos tenha autonomia e a sua capacidade de escolha. Por quê? Se ela não pode ter voz, se ela não pode ter querer, porque ela tem que atingir a sua expectativa e o que você está mandando, quando então ela vai desenvolver a autonomia, a autoestima? Quando ela vai poder falar para o mundo e conseguir colocar para fora o querer e a essência que ela tem? Porque quanto mais você tenta tirar da criança o seu comportamento, a sua essência, e quer colocar o que você acha que é certo, mais você está construindo uma outra pessoa que não é aquele indivíduo que está ali na sua frente, que é o seu filho. Então, se ela não desenvolver isso enquanto criança, quando que ela vai desenvolver isso? Porque na primeira infância é onde a gente desenvolve as principais características da nossa personalidade. Isso vai acarretar lá na frente em características na qual você muito provavelmente não quer que seu filho tenha. Se você quer que seu filho seja autossuficiente, tenha autoestima, tenha voz, saiba se impor, como você quer que ele faça isso lá na frente se agora você não deixa ele fazer isso? Então o autoritarismo parte muito disso, do você é o centro, você é o detentor do poder, e aquela criança é uma extensão de mim. E a gente não percebe que a criança não é uma extensão do adulto, a criança é um indivíduo. Ela tem querer, ela tem escolha, ela tem vontade. Outra coisa que a gente acaba desenvolvendo na criança e que a gente não percebe é que agora ela está entendendo e está aprendendo que ela deve se moldar à vontade do outro. Então, se ela tem que se moldar na vontade do pai ou da mãe, lá na frente ela vai se moldar à vontade do adulto. Então vai ser um adulto que ela não consegue se impor, ela não consegue dizer não, ela não consegue, diante de um relacionamento, dar limites para o outro. E ela vai cada vez mais moldar a sua personalidade e quem ela é para atingir a expectativa do outro. Por quê? Porque se quando ela era criança, ela tinha que atender a expectativa do pai e da mãe e não podia ser ela, quando ela for adulta, ela vai reproduzir esse comportamento. Por quê? Foi o que ela aprendeu quando ela era criança. Então vai ser aquela pessoa que ela não consegue dar limites, que ela não consegue olhar para si. Ela está sempre olhando e buscando a aprovação do outro, porque quando ela era criança, era isso que ela simplesmente precisava fazer. Uma outra coisa que acontece quando a criança é disciplinada de forma autoritária é que ela, começa a simplesmente não observar e não olhar para as suas necessidades. Então ela tende sempre a querer atender a necessidade do outro. E lá na frente isso também vai acontecer.
Ela simplesmente vai ficar doente e não vai se cuidar. Ela vai ter necessidade de se alimentar e vai alimentar o outro primeiro. Então, isso faz com que ela sempre queira alimentar o outro. Uma outra coisa que também geralmente acontece na disciplina autoritária é que nós não levamos em consideração que a necessidade da criança não é só física. A necessidade da criança também é emocional. E no autoritarismo, a gente olha aquilo ali como se não existisse. Como se as necessidades emocionais da criança fossem simplesmente desejos e caprichos. E aí a gente cada vez mais faz com que a criança se cale nos seus sentimentos. E aí o autoritarismo faz com que ela cada vez mais vá se calando e cada vez menos expresse o que ela sente, expresse quem ela é. Faz também com que se torne um adulto que não consiga gerenciar suas emoções. Porque se ela não podia sentir suas emoções, ela não podia falar suas emoções, como que a criança vai aprender a lidar com as suas emoções? Tem um outro vídeo aqui também no canal, que eu também vou deixar aqui em cima, que fala sobre a importância de acolher os sentimentos da criança, para a gente poder entender o porquê que acolher esse sentimento é importante. Então, se quer se aprofundar nisso, tá aqui em cima. Então, a importância de acolher e poder observar esse sentimento da criança é fazer com que ela aprenda a lidar com os seus sentimentos. Coisa que no autoritarismo isso não acontece, porque ela não pode nem ter e nem expressar os seus sentimentos. E lá na frente, quando virar adulta, vai ser um adulto que não sabe lidar com a raiva, não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com a tristeza, não sabe lidar com seus próprios erros. Então, isso tudo são coisas que um adulto autoritário não faz com que a criança comece a gerenciar suas emoções e aprenda a desenvolver isso na infância, para lá na frente, na vida adulta, ela ter essas características e essa capacidade de autogerenciamento. O autoritarismo faz também com que a criança não aprenda a dialogar. Porque se é um monólogo, se é algo autoritário, só eu adulto falo, só eu adulto mando, e a criança não tem voz e não tem poder. Então, se a criança não tem voz, não existe um diálogo, porque um diálogo é a partir de dois. Como que essa criança vai aprender a dialogar? Vai aprender a expor o que ela quer, vai aprender a impor limites, vai aprender a conversar com um outro ser humano? Não vai aprender. Porque se na primeira infância ela não consegue aprender o diálogo, lá na vida adulta ela também não vai saber. Então vai crescer uma pessoa com dificuldade em comunicação, com dificuldade em se expressar, com dificuldade de se colocar no mundo, porque ela, quando criança, não teve a oportunidade de dialogar. Toda ação tem uma reação, e essa reação sempre tem a ver com a sua ação. Geralmente, no autoritarismo, a gente ou vai colocar de castigo, ou vai bater, ou vai punir, e a gente não vai deixar com que a criança sinta a consequência lógica das suas ações. Então, se a criança deixou uma toalha molhada em cima do sofá, o autoritarismo vai brigar, vai simplesmente fazer com que a criança se sinta pior, vai colocá-la de castigo. E nada disso tem a ver com a consequência que é deixar a toalha molhada em cima do sofá. A consequência de deixar uma toalha molhada em cima do sofá é que ela não vai secar, e quando ela for tomar banho de novo, aquela toalha vai estar molhada. E não colocar de castigo, e não brigar, e não diminuir a criança por causa disso. Então a criança ela começa a não entender a consequência lógica das coisas. Consequentemente, quando adulto, ela também não vai conseguir ter a sensação e conseguir lidar com a consequência lógica das situações. Porque na vida nós temos uma ação e, consequentemente, tem uma consequência às nossas ações. E isso também é desenvolvido durante a infância. E no autoritarismo, geralmente, isso não acontece. As consequências, geralmente, estão desconectadas da ação que a criança teve. Por quê? A gente quer punir, a gente quer colocar uma dor além, seja física ou emocional. E simplesmente demonstrar para a criança que aquilo ali tem uma consequência lógica, para uma pessoa que é autoritária, não acontece. E com isso, a criança não entende quais são as consequências lógicas das suas ações. Então, se eu não posso punir, eu não posso colocar de castigo, se eu não posso mandar, o que eu devo fazer? Dialogar, ensinar. O comportamento de uma criança é reflexo de uma necessidade ou de uma incapacidade que ela está tendo de lidar com seus sentimentos. Se temporariamente aquela criança está tendo aquele comportamento, significa que ela precisa de alguma coisa. Significa que ela não sabe de comunicar o que ela precisa de uma forma funcional. E se ela está tendo aquele comportamento porque ela está sentindo alguma coisa e não sabe lidar com a forma de sentir de uma forma funcional, então o nosso papel como adulto é ensinar isso para ela. Porque quando a gente simplesmente manda e não escuta a criança, a gente não faz com que ela desenvolva essa capacidade de autorregulação. A gente não faz com que ela desenvolva essa capacidade de dialogar, de te contar qual é a necessidade dela. Então a gente precisa principalmente ensinar, dialogar com essa criança, para ela conseguir entender como é a forma com que a gente expressa o que a gente precisa. Como é a forma que a gente vai lidar com o medo, com a frustração. É ensinando para essa criança como que ela tem que lidar com isso.
Quando nós somos autoritários, nós simplesmente nem olhamos que a criança tem necessidade, nem olhamos que ela precisa dialogar. Que dirá ensinar essa criança a como fazer isso? Nós precisamos também acolher o comportamento e o sentimento que aquela criança tem. Porque a criança ela não é uma criança má, ela não é simplesmente uma criança que está tentando te tirar do sério. Ela é uma criança que ela ainda não sabe fazer o que ela está fazendo de uma outra forma. Então, acolher o sentimento e acolher o comportamento da criança é a principal etapa de como você vai ensinar aquela criança a agir de outra forma. E mais uma vez, eu vou deixar aqui em cima o vídeo de como fazer seu filho cooperar. Por quê? Obedecer é diferente de cooperar. A gente pode trocar no autoritarismo, para vocês conseguirem entender, tirar o obedecer, porque a criança não é um ser passivo, e colocar o cooperar, que ela vai cooperar com o que ela precisa fazer, com o que você está pedindo. Então a palavra-chave, ao invés de mandar e obedecer, é cooperar, dialogar. E se você tem dificuldade em conseguir disciplinar seu filho de uma forma respeitosa e não usar o autoritarismo, eu vou deixar o link aqui embaixo para o atendimento individual, onde você pode clicar e ver mais como a gente pode traçar um plano personalizado para a família de vocês. E aproveitando, me segue lá no Instagram, que eu tenho dicas diárias de como fazer o seu filho cooperar e ter uma disciplina na base do respeito. Obrigada por assistir até o final. Tchau, tchau, até a próxima!